Oi, tudo bem? Eu sou Maurício Lamota. Agora é a minha vez. Chegou minha hora de compartilhar com você por que eu resolvi mudar o meu comportamento. Aliás, por que eu estou em constante transformação nessa busca de mudar o comportamento. Ela começa lá bem pequenininho, 5, 6 anos de idade. Então você imagina uma mesa de uma família grande, 15 pessoas, domingo, espaguete ao sugo. E aí você olha para a ponta, a cabeceira da mesa de jantar, de almoço, e tem uma criança lá com 5, 6 anos que está lá comendo e a turma conversando, falando da vida, da semana, né? Isso há 40 anos atrás. Aquele garotinho que está lá na ponta é o Maurício. Um garotinho gordinho já, acima do peso, com sobrepeso. E que com 6 anos, a camiseta que eu vestia já era apertada, o uniforme do colégio já não entrava. Era constrangedor? Para mim, talvez ainda não. Mas eu posso te garantir que ao longo da minha infância, essa história que eu fui construindo com essa doença que eu tenho, chamada obesidade, me fez ter uma vida não ruim, de forma alguma, mas com algumas limitações. E essas limitações, elas nunca foram suficientes para eu parar e tomar uma atitude com relação ao meu problema. A minha situação, ela foi crescendo ao longo do tempo. Eu me lembro que com 12, 13 anos, aqueles bailinhos que tinham de colégio, se você aí nasceu por volta dos anos 70, vai entender o que eu estou dizendo. É engraçado porque eu ia me preparar para as festinhas e às vezes a roupa tinha que ser um pouco mais transada, um pouco mais bacana, né? E meu pai sempre vinha me ajudar nessa hora. Ele me pegava sempre assim na sexta-feira, já antes dos bailinhos que eram normalmente aos sábados, e a gente sempre comprava uma roupa bacana, ou pelo menos eu achava que era bacana naquele momento, para exatamente suprir essa falta de opções que a minha doença chamada obesidade, e sim, acreditem, porque faz todo sentido eu contar e compartilhar isso com você, para você entender qual foi o momento que eu tive o clique de mudar o meu comportamento com relação à comida. Veio a adolescência, faculdade, um pequeno momento de lucidez na faculdade com relação à comida, talvez pelo estudo. Aliás, isso é uma história muito bacana, né? Porque se você vai lá no meu vídeo do YouTube, o primeiro vídeo que eu fiz sobre a minha mudança de comportamento, ele conta direitinho. Você pode ver lá que ali está mais destrinchado essa infância, estudo, escola, de que maneira isso, linkado à comida, me fez somente crescer o peso. De qualquer forma, chegou a vida adulta, né? E é interessante porque profissionalmente sempre fui um cara muito responsável, estudei bastante, sou engenheiro, né, engenheiro eletricista, e exerço a função, adoro o que faço. Mas o fato é que até no meu trabalho eu percebi algum tipo de bullying branco, vamos chamar assim, né? Quer dizer, você está com 145 quilos, entra numa obra, a obra requer muitos cuidados, né? E uma pessoa que tem pouca mobilidade dificilmente se encaixa em algumas situações. O engraçado é que nem isso foi o suficiente para que eu tivesse alguma atitude e mudasse a forma de encarar a comida. Isso aconteceu, eu achava que fosse acontecer quando eu pedi a minha esposa em casamento. Nós namoramos durante 4 anos, quando eu resolvi pedir a mão dela em casamento, ela aceitou. Eu estava com 142 quilos. Minto, com 140 quilos e meio, para ser mais preciso. E eu falei, bom, tem 1 ano e pouco para me preparar para o casamento, vou mudar agora minha relação com a comida, é a hora que eu vou ficar bem na foto. Afinal, quem é que não quer estar bem na foto do seu casamento ou de algum evento extremamente importante na sua vida, não é verdade? Tenho certeza que você aí deve ter o seu. O meu até então era o casamento.
O que eu não tinha percebido é que eu não fiz nada para emagrecer para o meu casamento. Aliás, eu engordei 2 quilos. Por isso que eu cheguei a 142 e pouco no dia do altar. Que, aliás, eu fiquei com medo, inclusive, de quebrar quando eu ajoelhei para receber a bênção do padre. Até nisso eu pensei, no meio do meu casamento. É tragicômico. Se eu me mantivesse obeso, com certeza essas histórias, até porque o gordo tem muito isso, né? Essa questão de brincar com o problema, de encarar bem um problema. Vamos colocar o encarar entre aspas. Na verdade é a fuga, é a maneira que eu encontrei para que junto à sociedade eu pudesse não ficar mal na fita. Só que isso é difícil, porque é sempre um estado de alerta pleno. Você entra num shopping, entra num estacionamento, você não sabe se você vai conseguir estacionar o carro e sair pelo lado do motorista. Você vai num avião e você tem vergonha, literalmente, de pedir o extensor. E eu nunca pedi. Nunca pedi. Aliás, não tinha nem como na turbulência eu me mexer, né? Porque eu estava exatamente enlatado na poltrona. Não tinha problema com turbulência. E a gente sabe como fazer com que os comissários, quando passassem, né? É difícil um comissário passar e falar, escuta, levanta aí a sua camiseta, a sua roupa para ver o cinto afivelado. Isso aconteceu, sim. É tragicômico. E seria cômico, como eu estava dizendo, se eu levasse isso para o resto da minha vida. O fato é que no dia 20 de abril de 2015, eu fui numa consulta de um urologista. E até então eu achava que ele ia me examinar, ia me falar do problema, que na verdade não era um problema. Eu falei, bom, pelo menos isso. Mas ele pediu para me trocar e me sentar em frente à mesa dele. Maurício, você tem filhos? Eu falei, eu tenho uma menina, tem 8 anos. Puxa, que pena, né? Como assim, doutor? Você não vai ver ela crescer, né? Você vai morrer, você sabe, né? Juro para vocês, melhor, vou ser honesto com você. Quando o médico falou isso para mim, naquela hora, naquele exato segundo, abriu um vazio tremendo na minha frente. Eu desabei. Não que eu não tivesse escutado isso anteriormente. Escutei várias vezes, de várias pessoas, pessoas próximas, pessoas que me amam, médicos também, durante a vida toda. O fato é que naquela hora eu estava aberto a receber a notícia que realmente tinha todo sentido, que se eu não tomasse uma atitude, eu ia morrer e não ia ver a minha filha crescer. Mesmo você que não tem filho, você imagina alguma coisa que você ama muito e você, da noite para o dia, perde o contato. Não deve ser fácil. E na hora eu pensei, eu tenho 2 caminhos. Ou eu sigo o caminho do cômico, porque o gordo sim fazia disso e faz cômico, que é mais fácil, é o bonachão, é bem aceito na sociedade, precisam desse cidadão. Ou eu poderia me tornar uma pessoa normal. Normal. Nem magro, nem gordo, só normal. E isso fez todo sentido quando eu tomei a decisão de mudar o meu comportamento e fui buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda num local em que havia uma equipe multidisciplinar, onde profissionais da educação física, da nutrição, médicos e terapeutas cuidaram de mim. Mas eu estava aberto a receber esse cuidado. Eu aproveitei cada minuto que eu vivi dessa experiência nova e aproveitei para aprender a me conhecer melhor. O fato é que a gente às vezes tem muito bloqueio com relação a enfrentar as questões do dia a dia. E eu percebi que com relação à obesidade, ao excesso de comida, era isso. O problema da minha obesidade não está aqui, está aqui. E quando eu decidi que eu ia encarar os problemas que todo mundo tem, que você tem, que eu tenho, tudo passou a ser diferente.
Porque quando você entende que você come, no meu caso, que não é por compulsão, que não é por impulsão, às vezes pode até ser, mas que na ponta disso tudo, ou na base disso tudo, tem algo a ser enfrentado, questões do dia a dia, problemas financeiros, de saúde, de relacionamento, não importa. Tem alguma coisa fora da ordem. E eu percebi, e aprendi, e continuo aprendendo, que se você enfrentar esses desafios que a vida coloca pra gente a todo instante, e quando eu falo enfrentar desafios, são inclusive com relação aos sentimentos, às emoções que a gente tem. Medo, raiva, tristeza, alegria, são sentimentos que todo dia você tem. Eu tenho. E quando você não coloca a comida, no meu caso, no lugar desse sentimento, ou seja, vive o sentimento, vive a dor. Sofrer é uma opção. Viver a dor é uma coisa. Sofrer por ela é uma opção sua. A gente pode sofrer, se a gente quiser. Mas viver a dor, viver a alegria, viver tristeza, viver os medos e enfrentá-los, há uma grande chance, mesmo que você não resolva, de pelo menos você dar o próximo passo para fazer essa reconstrução daquilo que, pelo menos no meu caso, eu entendi como uma mudança verdadeira de comportamento. Para mim, tudo se resume ao comportamento. Aquilo que eu quero para mim quando o problema acontece. Aquilo que eu quero para mim quando a alegria acontece. Não é mais a comida. Definitivamente não é mais a comida. O que eu busco hoje, e isso não tem fim, e que bom que não tem fim, é evoluir. É se autoconhecer. É realmente escolher a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Até bem pouco tempo atrás eu estava focado numa meta de vida, num propósito que eu tinha certeza que era o caminho certo. E eu mudei. Mas nem por isso eu deixei as coisas que eu conquistei para trás. Eu não desconstruí a minha história. A minha história com relação à obesidade, ela foi muito bonita, sim. Foi muito legítima. E se hoje eu estou aqui falando com você e procurando manter essa lucidez que me mantém a maior parte do tempo no equilíbrio emocional, é porque eu fui obeso um dia. Se não, no meu caso, eu não estaria aqui conversando com você. E tendo a oportunidade de compartilhar uma história que sim é de dor. Mas eu não vou sofrer mais por ela. Eu vou respeitar porque eu vivi isso. E sou muito grato ao que eu conquistei na minha vida obesa. Mas você pode ter certeza que as conquistas que eu tenho hoje, num corpo diferente, com uma cabeça totalmente diferente, enfrentando os meus problemas, eu insisto, enfrente o seu problema. Não espere a solução. Pode ser que você enfrentando, repito, você não encontre uma saída, mas pelo menos você passou por isso. E vamos em frente. Tem coisa que não dá para mudar. Mas o seu comportamento com relação à situação, sim, isso pode mudar. E eu não estou dizendo que é fácil. De forma alguma. Se fosse fácil, não demoraria 42 anos para entender isso. Mas eu entendo que a qualquer momento, qualquer idade que a gente tem um ponto de aliado muito forte na nossa vida, que é o tempo. O tempo tem que ser a nosso favor. Tanto aquele que passou, pelo aprendizado que a gente teve, e o tempo que a gente tem ainda a viver, que tem que ser da melhor maneira possível. E é óbvio que os imprevistos vão acontecer, os obstáculos vão acontecer. Você está passando por isso agora, eu estou passando por isso agora. Não é o fato de eu estar falando aqui com você que está tudo bem, que está tudo resolvido. De forma alguma. Isso não existe. O que existe é cada vez mais a gente evoluir naquilo que a gente precisa evoluir. E que no meu caso é o comportamento com relação à comida. E isso eu posso garantir para vocês, que a partir do momento que eu fiz esse movimento de mudança do meu entendimento, entendendo qual é a real função da comida na minha vida, todas as outras questões começaram a se encaixar. Mesmo que não sejam resolvidas, mas elas se encaixam. E quando elas se encaixam, fica mais fácil de você ver com clareza o que está acontecendo. Outro ponto importante.
Não adianta nada a gente ouvir pessoas falando, que bacana, nossa, é motivação, nossa, eu saí aqui fortalecido. De nada disso adianta se você não tomar a decisão de mudar. Nada vai acontecer se você não decide. Agora, imagina. Imagina no seu problema que você tem agora, que você está enfrentando, não me importa qual. Todos os convidados, todos os profissionais que participaram desse encontro falaram de diversos temas. Não importa qual. Um deles você se identificou. Agora pensa, o que você pode fazer com essa informação? Você se identificou com um problema que você já ouviu N vezes, N oportunidades, mas nunca fez nada para se mexer. Por que que você não pode fazer esse movimento agora de mudança? O que está te impedindo? Será que realmente você quer mudar? O que é importante para você? O que realmente importa para você? Quando eu descobri que eu queria ver minha filha crescer, ou pelo menos ter a oportunidade de ver minha filha crescer, eu decidi mudar. Foi pelo outro e foi por mim. Porque é isso. Também tem que ser por você. Não há a menor chance de qualquer intenção de mudança se você não se coloca em movimento. E o convite que eu faço para você agora é que após esse encontro, que eu tenho certeza foi muito bacana, muito rico de informação, e naquele problema que você mais se identificou, acredite, enfrente-o. Mas enfrente-o não sozinho, porque sozinho é muito difícil. Estenda a mão, peça ajuda. Ninguém está sozinho no mundo. Eu queria aproveitar aqui e agradecer mais uma vez a você que esteve acompanhando toda essa jornada com esses profissionais que mais uma vez, generosamente, compartilharam suas histórias reais de mudança de comportamento. E agradeço a você também pela oportunidade que você me deu de apresentar, talvez, uma oportunidade verdadeira, efetiva, de mudar o seu caminho. Depende de você, mas você não está sozinho nessa jornada. A gente se vê em breve. Valeu!